Jesus e os escritores do Novo Testamento reconhecem a unidade das Escrituras. Ao eles citarem trechos do Antigo Testamento relacionando com a sua época, percebe-se uma consideração pela autoridade da Bíblia como um todo e o reconhecimento dela como sendo harmônica e unida. Vamos pegar o exemplo de Romanos capítulo 3, versículo 10 a 18. Aqui vemos 5 referências ao Antigo Testamento, apresentando assim a Escritura como coerente e inseparável. Ao estudar a Escritura, você percebe que, apesar do tempo, todas elas revelam a necessidade de salvação e o testemunho do Salvador. Não há discórdia entre o Antigo Testamento e o Novo. Inclusive, o Novo Testamento não contém um novo evangelho nem uma nova religião. O que a Bíblia sustenta na sua revelação gradual e progressiva é que o Antigo Testamento vai esclarecendo o que acontecerá no Novo. E existe essa expansão do conhecimento através das sucessivas gerações. Elas vão recebendo a revelação e inspiração e conhecendo cada vez mais. Portanto, o Antigo e Novo Testamento se completam e têm uma relação recíproca de esclarecer um ao outro. A visão de descontinuidade de algum elemento bíblico importante tem a ver com a leitura superficial da Bíblia. E muitas vezes é uma imposição de uma visão pessoal sobre o texto. Não é um estudar profundamente o texto em seu contexto próximo ou amplo na Escritura. Ou mesmo extrair o sentido das palavras originais, pedindo com humildade a presença do Espírito Santo. Essa unidade se dá pela origem da mensagem. Ela foi escrita por homens escolhidos por Deus, porém a inspiração ela foi divina. É por isso que essa inspiração da Bíblia possui uma unidade. Inspiração é uma palavra em latim. Não tem nenhuma tradução grega para descrever o processo pelo qual o Espírito Santo trabalha em seres humanos, selecionando pessoas e movendo elas a proclamar a mensagem recebida por Deus. Existem 2 textos que explicam a nós o processo de revelação e inspiração da Bíblia. E esses 2 textos são 2 Timóteo 3,16 e 2 Pedro capítulo 1, versículo 20 e 21. Lá, parafraseando diz, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil. Nenhuma profecia provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Esses textos nos esclarecem o que a Bíblia é e o que ela não é. Ela não é o resultado da intuição humana, não surgiu da vontade de escrever e nem de qualquer surto de criatividade. Ela também não é parcialmente inspirada, como se partes fossem válidas, outras não, partes fossem inspiradas, outras não. Ela também não é, desculpe decepcionar a muitos, um processo de ditado, porque não foram as palavras que foram inspiradas, mas foram os homens. Homens foram movidos a escrever palavras, mas quem foi inspirado por Deus foram homens e não as palavras. Isso é evidenciado pelo vocabulário, mais limitado de um, mais abrangente de outro, o estilo de cada escritor, e por ser inspirada por Deus, ela tem uma unidade indissolúvel. E como Paulo nos diz em Tito capítulo 1, versículo 9, é a palavra fiel, que é segundo a doutrina, e tem poder para exortar e convencer. É por isso que ele reitera em 1 Timóteo 1,13 que devemos manter o padrão dessas palavras com fé e com amor que está em Cristo. A unidade interna da Bíblia é abrangente. Sem ela não poderíamos ter harmonia, não poderíamos identificar a doutrina, distinguir a verdade do erro, repudiar a heresia e aplicar medidas disciplinares. Sem essa unidade não poderíamos corrigir desvios da verdade, e assim a palavra perderia seu poder de convencimento e libertação de pessoas. Entretanto, por ser inspirada e unânime em sua expressão da verdade salvadora, ela pode ser estudada e interpretada por ela mesma sem qualquer necessidade de interpretação externa. Lembro que tudo isso deve ser feito com fé, porque a incredulidade nunca vai te dar as respostas necessárias para a compreensão da Escritura.